Abaixa o vidro, motorista! Trancou e embarricou a porta de um quarto. Precisa realmente ser removido aí para uma unidade de atendimento. Paridade do carro. E faz quando fez? 4 anos, né? Há décadas, a Polícia Rodoviária Federal desenvolve um trabalho no combate às quadrilhas especializadas. Homens e mulheres que se entregam ao risco, munidos de coragem e com um ideal: combater o crime e salvar as vidas. Uma corporação feita de heróis anônimos que se colocam todos os dias na linha de combate. A inteligência da Polícia Rodoviária Federal está entre as mais bem aparelhadas do país. Tecnologia de ponta e modernos equipamentos de investigação. A PRF também dá apoio operacional para ações da Polícia e da Receita Federal contra crimes de colarinho branco. Agentes bem preparados para enfrentar situações surpreendentes e perigosas também. Abaixa o vidro, motorista! A primeira coisa mais importante agora é socorrer, tá? Segura aí. Operação Fênix, pedágio da rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. A Operação Fênix nada mais é do que uma intensificação da fiscalização nos nossos trechos urbanos aqui do estado de São Paulo. Esse trecho que liga São Paulo até Arujá, que é o trecho com alto índice de roubos, de crimes. Um dos policiais rodoviários aborda o motorista. Boa noite, jovem. Abaixa o vidro traseiro, por gentileza. Tá vindo de onde, amigão? Lá de São Paulo. São Paulo? O que é o veículo? Eu sou do Rio, a gente é do Rio. Vocês são do Rio? Tá vindo fazer o que aqui? Vou fazer uma consulta, né? É Uber? O que é? Ah, é Uber? Dá uma encostadinha aqui na frente da viatura ali pra nós, faz favor. Ou ele abordou o veículo porque às vezes é uma orientação da inteligência, que hoje mais de 80% é isso. A gente conhece e sabe o que anda pelas rodovias. Ele desenvolve ali uma gama de conhecimentos, de associações que ele faz através das abordagens anteriores que ele fez. Ele vê, às vezes, um veículo, uma sujeira no veículo, um sujo de terra, pesquisa a placa, sabe de cidade que ele está vindo, para onde ele está indo. Às vezes, o comportamento do motorista diz muito para um policial. É um carro de aplicativo com placa do Rio de Janeiro. A passageira veio a São Paulo para uma consulta e agora retorna para a capital fluminense. Pode desligar o carro, viu, padrão? Destrava as portas para nós também, por favor. O carro é vistoriado minuciosamente. Abre o porta-mala para nós, por favor. O policial checa os documentos do motorista. Envia para a base por aplicativo e recebe a resposta: nada consta. No mesmo momento, acontece uma correria no pedágio. Segura aí. Os agentes saem em disparada, cantando pneus. Nós informamos as viaturas que estão à frente, mas também aquela viatura que está fazendo a fiscalização, ela faz um acompanhamento, né, o que nós chamamos de acompanhamento tático, e tenta fazer a abordagem desse veículo que desobedeceu a ordem de parar. Viaturas e motos em alta velocidade. Começa a perseguição. Este carro preto não obedeceu a ordem de parada e acelerou. No encalço do fugitivo,
várias divisões da Polícia Rodoviária Federal, o Motopoliciamento Regional, o Grupo de Patrulhamento Tático e o Comando de Operações Especiais. Mesmo à noite, em uma rodovia com grande fluxo de veículos, os policiais são extremamente habilidosos. A cena de perseguição não é incomum nesta rodovia. Veja o que aconteceu 15 dias antes, na mesma região. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal vasculha a área em busca de ladrões de carga. Eles dão apoio à Polícia Militar de São Paulo. Há informações da equipe de terra que um dos bandidos se abrigou neste estacionamento. A polícia encontra um local para pousar e o agente armado com um fuzil sai em busca do suspeito. O policial segue o alarme de um veículo e flagra o dono do carro aos berros, tentando impedir o roubo. Desce do carro! Desce do carro! Sai do carro! O vidro escuro impede a visão do suspeito. Desce do carro, pô! Tô cansado. Ele tenta ganhar tempo. É uma situação de risco para os policiais. Desce do carro aí! Ele tá armado! Tá ligado, ele vai ligar. Quer descer do carro? Abre o vidro, irmão! O carro é seu? O suspeito acelera o veículo. Ele... Atira, atira! Veja novamente. O carro é seu? Ele tenta escapar e o policial quebra o vidro com um fuzil e atira no pneu. Atira, atira! Na sequência, corre para o helicóptero. O criminoso não foi longe. Um bloqueio na saída do estacionamento impediu a fuga. Já o motorista, que fugiu durante a Operação Fênix, é perseguido. Ele tenta escapar por uma alça de acesso, mas é alcançado pelas motos da Polícia Rodoviária Federal. Sem saída, é obrigado a encostar. Pare e desce do carro. Desce do carro, vem pra trás. Vem pra trás do carro. O motorista desce do carro. Ele tava de pinote, viu? Você não dispensou nada lá, apesar que os vidros estão fechados, né? Os policiais fazem um verdadeiro pente fino no veículo. Motor, porta-malas e a parte interna. Tudo vistoriado com muita atenção. Os policiais checam os documentos do rapaz. Nada consta. Sem novidade, né? O motorista explica que a música estava alta e não conseguiu ouvir o comando da polícia. A versão é confirmada. O cara tava lá no quinto dos infernos quando ele mandou ele parar. Aí ele gritou, ele não ouviu. Ele tava com som alto, cara. Situações de acompanhamento de pessoas que não tenham entendido um sinal de parada acontece sempre conosco. Não é a primeira vez, com certeza não será a última, mas para isso daí nós temos que ter um preparo e lógico, um entendimento de que é algo que pode acontecer para qualquer pessoa. O policial que deu a ordem de parada acreditou que o rapaz tinha fugido. Saiu devagarzinho. Eu achei que no máximo ele podia ter dado um migué, que né, e saiu devagarzinho. Não, mas lá na frente... Ele continuou devagar, né? Não, lá na frente ele tava de pinote. Encostamento, cortou, não sei o quê. A polícia cumpriu com o dever. Checou o motorista e o veículo. Dessa vez, o condutor distraído se livrou e foi liberado. Esse é o final de um turno marcado de ocorrências. Horas antes, a Operação Fênix teve início com a investigação de motoqueiros que levam um garupa. Mantém a mão no guidão. Deixa a mão no guidão. Põe a mão em cima do capacete, garupa. Normalmente, nós abordamos o motociclista sempre que está em dupla, né? O piloto e o garupa, porque as estatísticas, tudo que a gente vê, conhecimento com relação a assaltos e coisas que a gente passa no dia a dia são dois, não é um que assalta, né? É muito pouco. Então, a probabilidade de parar uma moto com um e ter alguma coisa e parar uma moto com dois e ter alguma coisa errada é maior de dois. A polícia suspeita de uma quadrilha que age na estrada.
Daqui a pouco, como a Polícia Rodoviária Federal combate o crime em uma das principais estradas do país, a rodovia Presidente Dutra. E o flagrante de um grave acidente com um motociclista. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, bateu recordes durante a pandemia. Os chamados aumentaram substancialmente e as pessoas se deram conta de que esse socorro pode sim fazer a diferença entre a vida e a morte. E para cumprir o dever, os profissionais têm que contornar obstáculos que vão desde ficar presos em um elevador até o desespero dos familiares da vítima. Mesmo com tantos desafios, nada é capaz de detê-los. Os brasileiros nunca ficaram tão dependentes do SAMU quanto agora, durante a pandemia. Vou fazer 40 ml. Menos 10% no aumento de chamados de quadros respiratórios relacionados à pandemia. Considerado o maior serviço de emergência da América Latina, o SAMU da capital paulista recebe cerca de 3.200 ligações por dia. Mas desde fevereiro de 2020, o serviço vem batendo recordes de atendimento. Estamos indo para um chamado no Sacomã. Toda vez que a pessoa está diante de uma situação em que ela considere que alguém está sob risco, ela deve acionar o serviço através do número 192. Para os pacientes e os familiares, a chegada da equipe de urgência significa algum alívio em meio a uma situação de extremo estresse. Eu fiquei ansiosa aguardando ele chegar, que eu achei que estava demorando. Eu sou grata, vou ser sempre grata. Para os médicos, os enfermeiros e os socorristas, um dia de trabalho é sempre uma luta pela vida. Vítima com risco. Os chamados não param. Um paciente com queixa de respiratório. E a equipe do SAMU está sempre pronta, na linha de combate. Eu espero que eles cuidem bem dela e ela fica boa, hein? Nós acompanhamos 12 horas de plantão da SAV, suporte avançado à vida. Essa equipe do SAMU é composta por um socorrista, uma enfermeira e um médico. O dia deles começa bem cedo. A primeira tarefa é checar a condição geral do veículo. Verificar óleo, água, pneu, velataria, giroflex, sirene, buzina, né? Ver se ela está em perfeito estado de fazer o atendimento. Eu tenho que conduzir esse carro com segurança, porque não adianta o carro estar com os defeitos e a gente coloca a equipe em risco. Central, copia 1071. 1071. Positivo, só fazendo um teste. Depois, a vistoria da parte interna da ambulância. É quase uma UTI móvel. Um dos equipamentos de maior uso nos últimos tempos é este, o tanque de oxigênio. Eu abro ele, aí ele sobe. Aí eu vejo que ele tá com 100. Então eu sei que tem oxigênio. São 3, 2 fixos na ambulância e um portátil, que tem sido muito requisitado. 20% das ocorrências são relacionadas a problemas respiratórios ou suspeita de Covid. Quando você não tem a evidência total, você entra como desconforto respiratório. O enfermeiro que faz a triagem dos chamados. Conseguir dar essa melhor informação por telefone, a gente consegue passar para as equipes, para ter segurança e agilidade. Chega um chamado e a equipe se apressa. A importância de chegar rápido no local é conduzir a vítima ao mais rapidamente possível a um serviço hospitalar. Na parte de trás, isolada, a enfermeira separa tudo que pode ser útil para o atendimento. Nós temos mochila com o material da enfermagem, o médico tem uma mochila, nós temos uma mochila de medicação, uma mochila para atendimento pediátrico e uma mochila para atendimento
de trabalho de parto. A sirene é acionada. Então, um local um pouco distante da nossa ocorrência, mas a gente vai ir com prioridade. É uma vítima com suspeita de AVC. Para alguns casos, o tempo-resposta é muito importante para a conduta terapêutica. Embora seja distante, a gente consegue, com a sirene ligada, chegar um pouco mais rápido. O dia a dia do trânsito aí é muito estressante para a gente que é condutor socorrista, né? É que nem a gente fala, a gente tem que se virar nos 30, né? Uma equipe do SAMU que é obrigada a rodar mais de 100 quilômetros por dia precisa estar preparada para qualquer tipo de imprevisto. Um deles é o balanço dentro da ambulância. Com a ajuda da sirene e a habilidade do motorista, a equipe chega rapidamente à ocorrência. Um trajeto longo, já que o posto do SAMU fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e o atendimento é na zona sul. A Grande São Paulo é imprevisível, né? Então a gente tenta contornar a situação para chegar o mais rápido possível na ocorrência. Ao chegar ao prédio, a primeira coisa que a equipe nota é o espaço no elevador. Quarto andar. Elevador super pequeno, se uma vítima que a gente precisa transportar em prancha ou uma pessoa obesa, a gente vai ter dificuldade. Eles mal entram e o equipamento para. Parou. Puxar a porta, toda vez que puxar a porta ele abre. Lúcio, o socorrista, aciona o alarme. Se é uma vítima que precisa de um atendimento imediato, e o tempo é precioso. Mesmo com a pressão de ter um paciente com suspeita de AVC a alguns andares acima, a equipe não se desespera. Ainda bem que tô com o Lúcio. Ele tira a porta da mão. Ele trouxe a chave de fenda. O MacGyver. Situações estressoras do nosso ambiente de trabalho é uma rotina do nosso dia a dia, né? Então, a gente desenvolve isso com o exercício da profissão. O tempo passa sem uma solução. No momento de urgência, pode significar um pior prognóstico para a vítima. O mostrador indica quarto andar, mas o fato é que eles não saíram do primeiro. A lembrança do médico coloca todos em estado de alerta. Uma batida aqui, outra ali e, do nada, o equipamento volta a funcionar. Não conseguimos chegar no quarto andar, estamos tentando chegar de escada. Com licença. Finalmente, eles chegam ao apartamento onde está a paciente. O médico tenta colher informações mais precisas com os familiares. Ela refere alguma coisa que escurece a visão, sente o coração batendo mais rápido antes de cair? Não, ela escorregou por causa da bengala mesmo. A bengala estava ali no chão e ela foi para frente. Ela toma algum remédio? Bom. Mas tudo é muito confuso. Como a senhora chama? Marlene. O médico precisa de um histórico da paciente. Ainda não é possível saber se Dona Marlene, de 70 anos, tem realmente uma suspeita de AVC, um trauma por uma queda ou outro problema. A pessoa transmitir com palavras aquilo que ela está sentindo e vivenciando nem sempre é fácil, né? Nós somos treinados, seja no ambiente universitário, seja na residência médica ou no exercício da profissão mesmo, a extrair essas informações da maneira mais objetiva possível. Começam os exames. Dá um sorriso bem grandão para mim. Vou pedir para a senhora segurar as mãos aqui no alto, fica forte aqui. Eu vou soltar, a senhora fica, tá? Fica a mão no alto. Assim. Eu vejo que ele está sendo machucado. Tá. Faz força pro teu lado. Força pro lado da senhora. Força. Além dos testes físicos, a enfermeira tira a pressão e mede o nível de oxigênio no sangue. Está tudo ruim. A vítima não possui um déficit claro, né, que justificaria um AVC.
mas ela tinha outras alterações que demandavam atendimento do suporte avançado, né, como a queda da saturação. O médico é taxativo. Dona Marlene precisa de atendimento hospitalar de emergência. A saturação dela não está boa e precisaria fazer exames para verificar alguns outros distúrbios que está explicando o quadro clínico, tá bom? No corredor, na saída do apartamento, finalmente o profissional consegue descobrir o que aconteceu. Nos últimos 4 dias, Dona Marlene caiu 2 vezes. E isso não é tudo. Meu irmão tá com Covid. Mas já tá no final, já tá acabando já. Mas, né, mora junto com ele. Eu que moro fora. O fato dela estar vacinada já é uma proteção. É uma proteção. Se for mesmo uma forma de Covid, espera-se que não tenha uma forma tão grave. Se a pessoa já entra com quadro, já tive contato com alguém com Covid, estou com febre, desconforto respiratório, você classifica como situação de pandemia. Mãozinha na barriga. Vou pedir pra vocês me ajudarem. Posso sair daqui? Pode sim, senhor. Durante todos os procedimentos, a enfermeira Isolda mantém a paciente informada. Aqueceu um pouco mais, Dona Marlene? Aqueceu, tá? Então a gente colocou oxigênio na senhora, tá? A gente sabe que a máscara é um pouquinho desagradável, mas precisa manter nesse momento. O paciente tem que saber o que está sendo feito com ele, então a gente sempre vai informar o que a gente vai fazer de, por exemplo, aferir a pressão arterial, colher uma glicemia capilar. Então, tudo isso é informado, isso faz parte do atendimento. A equipe segue para o pronto-socorro mais próximo. Um dos motivos do atendimento seria uma suspeita de AVC, mas pela avaliação clínica inicial é pouco provável, não há déficits encontrados no exame físico. Então, vamos dar suporte clínico nessa questão da saturação baixa. Em apenas 5 minutos, chega ao hospital. E o marido desabafa. Ela falava tudo misturado, né? Ele não conseguia se levantar ou nada. Isso é uma coisa, um aperto, né? O tempo todo, o SAMU colabora com a equipe do hospital. 1, 2, 3, já! Na sequência, os socorristas podem ir embora tranquilos. Foi avaliada, classificada e definido que ela iria para a sala de emergência por conta dos seus achados clínicos e sinais. Eles mal se acomodam na ambulância. Tem um novo Canyu, que é mais ou menos na região. A equipe já tem condições de anotar? Lá um paciente com queixa de respiratório, paciente com histórico de Covid. Positivo. Quando foi que ela teve? Covid foi em dezembro do ano passado. Terceiro? Um pouco provável que seja um novo, né? E o caso é grave. O nível de oxigênio no sangue tem que ficar acima de 95%. A paciente está com 77%. A saturação caindo muito, aí deveremos proceder à intubação orotraqueal na cena. A intubação é um procedimento que ajuda o paciente a respirar. Geralmente feito em salas de emergência ou UTIs, fora do ambiente controlado. Apresenta grandes desafios. O aposento onde está a paciente, de 71 anos, mostra que ela está em tratamento. Há tanques de oxigênio. E o que a senhora está sentindo hoje? Conta para mim. Muito cansaço. Muito cansaço? A paciente deixou o hospital há apenas 1 semana. A senhora precisava de oxigênio antes? Já precisava? Não. Veio do Mandaqui para cá. E durante a vida, a senhora fumou? Fumei. Bastante? Bastante, vai faz 14 anos que eu parei. O médico e a enfermeira passam a examiná-la. Pedir para a senhora respirar fundo, tá bom?
Eu vim para cá e minha tia estava com a saturação baixa. Mesmo com recursos, a idosa respira com dificuldade e precisa de atendimento urgente. Eu não conseguia acudir, né? Você se sente impotente, né? Tenta não falar nada agora, tá? Pra senhora não cansar nada, tá bom? Mão na barriga. Cansei. Cadê o oxigênio? Calma. Agora que tá com oxigênio, vamos tentar recolocar isso daqui. Não vai ligar. A sobrinha acompanha a tia na ambulância. O que foi no passado, que isso são sequelas da Covid. Ao chegar ao hospital, a enfermeira troca a sonda de oxigênio pela portátil. A paciente não pode ficar 1 minuto sequer sem esse apoio. Levada para uma UPA, agora será submetida a exames para que os médicos descubram o motivo da baixa oxigenação no sangue. Para a equipe do SAMU, esse foi só o começo. Daqui a pouco, você vai descobrir como uma jovem de 23 anos mobilizou não apenas uma, mas 2 equipes em uma operação conjunta com o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Um flagrante de resgate cinematográfico. Rodovia Presidente Dutra, uma das mais importantes do nosso país. Quase a maior parte do produto interno bruto do Brasil passa por aqui. Uma riqueza que atrai cada vez mais quadrilhas e o crime organizado. A polícia trabalha insistentemente para defender o patrimônio de quem depende das nossas estradas. Agora com o resgate a gente vai conseguir salvar ele. O preço da carne nas alturas colocou a vida de caminhoneiros em risco. Hoje, o roubo de veículos com alimentos supera os assaltos a carros fortes, segundo a Confederação dos Seguranças Privados. O motorista desta carga valiosa foi abordado na rodovia Presidente Dutra. Enquanto eu estava andando, daqui a pouco parou um Fox preto do lado e mandou eu encostar, dizendo que era um assalto. A vítima encapuzada ficou 3 horas e meia nas mãos dos bandidos. A polícia conseguiu recuperar a carga e libertar o motorista. Já a abordagem a este outro caminhão, carregado de cerveja, foi diferente. O veículo foi obrigado a parar em meio aos tiros. Fez disparo de arma de fogo a esmo. O roubo foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, mas os bandidos fugiram. Com o incremento das ações dos agentes de segurança, desde 2017, os roubos de cargas vêm caindo em todo o Brasil. Em 2020, a queda foi de 23%. Ainda assim, os prejuízos chegaram a mais de R$1 bilhão. A Polícia Rodoviária Federal, ela é a polícia ostensiva da União, né? E ela age atua nas áreas de circunscrição da Polícia Rodoviária Federal, onde que a gente desempenha todas as nossas funções de fiscalização, combate ao crime, ao tráfico de droga e toda a diversidade de crime, organização criminosa que possa agir na rodovia que chegue ao conhecimento da Polícia Rodoviária Federal. Os assaltos a caminhões ou ônibus na rodovia Presidente Dutra seguem um padrão. As quadrilhas em motos e carros emparelham e anunciam um roubo. Muitas vezes chegam a disparar para que as vítimas obedeçam. A possibilidade hoje de um empresário, de um comerciante, às vezes do Nordeste do país, do Norte do país, de Minas Gerais, de outro estado, estar recebendo uma carga roubada sem saber que ela é roubada, ela é muito alta. A rodovia Dutra recebe cerca de 45 mil veículos por dia no trajeto entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Número que chega a 300 mil em feriados prolongados. Localizar os bandidos nesse trânsito intenso
não é fácil. Como nós temos um efetivo pequeno, a PRF resolveu investir no quê? No conhecimento e na inteligência. Então, esse trabalho da PRF hoje, por mais simples que você imagine que ele esteja na rodovia, ele está orientado por inteligência. A abordagem direta e o bloqueio no pedágio acabam sendo bem eficientes. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal executa a Operação Fênix. Põe a mão no capacete. Nesse dia, a ação aconteceu na região de Arujá, interior de São Paulo. O Motopoliciamento Regional, o Grupo Tático de Atibaia e o Comando de Operações Especiais participaram da Fênix. Os policiais avistam um motociclista com garupa e resolvem abordar. Esses dois aí, ó. Com um gesto, o policial avisa que entendeu. Viu? Vamos lá. A operação conta com 3 motos potentes. 2 delas levam o policial na garupa fortemente armado. Na outra, só um piloto. Quando a gente trata de segurança pública no Brasil, ela tem que se modernizar continuamente. E a modernização ela começa desde uma padronização de um uniforme melhor até uma viatura mais adequada para o serviço policial, além de investimento em armamento, tecnologias de inteligência. Viaturas da Polícia Rodoviária acompanham com a sirene ligada. É mais um alerta para os suspeitos. Mantém a mão no guidão. Deixa a mão no guidão. Põe a mão em cima do capacete, garupa. Sem dificuldade para deter o veículo, a polícia adota um procedimento eficaz. Os policiais se posicionam estrategicamente ao longo da via para evitar surpresas, impedir uma fuga ou até mesmo entrar em confronto. O que tem nessas mochilas aí? Tem capa de chuva, garrafa de água, minha chave da minha casa, meus documentos. Vocês estão vindo de onde? A gente estava trabalhando. Trabalha com o quê? Com um cartãozinho de entrega. Cartão? Cadê o lado? Tem documento seu aí? Tá na mochila amarela. O rapaz e o garupa estão em dia com a lei e são liberados. Mais alguns minutos e outro motociclista é abordado. Deixa a mão no guidão aí. Põe a mão em cima do capacete. O garupa é revistado ainda na moto. Cruza os dedos. Aí. Tá, desce da moto aí. Fica do lado. Você fica em cima da moto aí. Depois é a vez do piloto. Tem documento aí? Pega pra nós. Esse é da moto? Ah, é dele? Os homens são liberados e os policiais continuam o patrulhamento. Vamos abordar, vamos abordar. Com cautela, eles se aproximam do veículo de luxo. Abaixa o vidro, motorista! Desce do carro! Toda ação que a Polícia Rodoviária Federal toma nas rodovias, ela tem uma técnica por trás disso. A abordagem segue uma técnica
nós temos uma técnica institucional e, evidentemente, a gente não pode engessar isso daí. Cada policial desenvolve a sua técnica também. A forma que ele aplica aquilo é muito pessoal. Deixa a porta aberta, vem para trás do veículo, por favor. Tá sozinho? Tá sozinho? Aguarda aqui. Cachorro morgue, não? Pode pegar a máscara lá, por gentileza, e o documento também, por favor. O policial explica o motivo da abordagem. O filme escuro não deu pra ver quem tava dentro, aí a gente preferiu fazer a abordagem aí. O motorista pode seguir viagem. Beleza? Boa viagem lá, Sérgio. Com Deus aí. Valeu, até logo. Valeu. A noite cai na Dutra, horário em que a visibilidade também é prejudicada. E a Polícia Rodoviária Federal flagra um acidente. O que foi, irmão? O motoqueiro viu na esquina e foi atropelado agora, viu? Ah, tá. O motociclista no chão, com graves ferimentos. O cara sai de lá, cara. Ele sai de lá. Ah, você vai ver isso daí, tá? Primeira coisa mais importante agora é a gente socorrer, tá? O policial rodoviário federal, ele sabe que a rotina do dia dele na estrada, ele pode, por exemplo, estar prestando socorro para uma pessoa, uma mulher que esteja em trabalho de parto, como também ele precise combater um traficante, um assaltante, trocar tiro com alguém. Então, todo esse treinamento, a polícia rodoviária tenta e vem colocando de uma forma cada vez melhor para o policial. O rapaz está sozinho na moto, sem garupa, e foi pego por um carro que deixava o posto de combustíveis. Eu já acionei, o PC7 vai pedir bombeiro e Nova Dutra. O para-choque do veículo caiu e o policial ajuda a retirar o automóvel. É preciso rapidez para que não aconteçam novos acidentes. O motoqueiro que vinha até dele ficou me culpando ali, né? Só que é assim, eu tava bem devagar. Eu acredito que se ele tivesse vindo devagar também na moto, provavelmente não tinha acontecido. Apenas 2% dos veículos que trafegam na Via Dutra são motos. Mas um outro dado é alarmante. Os motociclistas estão envolvidos em 44% dos acidentes na rodovia. Um policial rodoviário federal presta os primeiros socorros e faz um torniquete. Você minimiza os efeitos daquele acidente, você minimiza o efeito daquele trauma que ele sofreu. No caso aqui, o primeiro socorro que a gente está fazendo. Como ele está com sangramento na perna, a gente vai procurar um sangramento massivo. Mão dele gelada, pé formigando. De início a gente faz a aplicação do torniquete e marca o horário. Assim que o médico chegar o resgate, vamos saber qual é o horário que está sendo aplicado o torniquete. 18h14 que foi aplicado. A ambulância chega com os paramédicos. A vítima está com uma fratura exposta. Agora com o resgate a gente vai conseguir salvar ele. Para facilitar o atendimento, os paramédicos cortam as botas do motociclista, as meias e a calça. Na sequência, imobilizam o rapaz, que é levado para o hospital. Socorro e resgate. Mão dele gelada, pé formigando. Perseguição. Pare atrás do carro. Abordagem. Abaixa o vidro, motorista. E combate às quadrilhas. E mandou eu encostar, dizendo que era um assalto. Para a Polícia Rodoviária Federal, todo dia é assim. Uma luta para que os motoristas possam ter um caminho seguro nas rodovias do nosso país.
O Linha de Combate continua embarcado. E um dia com a equipe do SAMU é absolutamente imprevisível. Depois de todo tipo de chamado e os obstáculos para chegar aos pacientes, eles são convocados para uma última e arriscada missão: atuar junto com o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Eles se unem no resgate de uma jovem em colapso do próprio apartamento. Ela ameaça um prédio inteiro. A gente vai acompanhar as ações com a enfermeira Fabiana e toda a equipe que se colocam todos os dias em risco para salvar as vidas. A gente sabe que esse momento é seu, o que você está passando não é fácil. Seis da tarde de uma segunda-feira. A equipe do SAMU conversa com os policiais do GAT. No edifício, uma jovem de 23 anos perdeu o controle, colocando em risco a própria mãe. Embarricou tanto a porta da sala, como trancou e embarricou a porta de um quarto. Os policiais executam uma múltipla. Uma equipe arromba a porta. E a expectativa dos socorristas enquanto tudo isso acontece. Parece que o turno da equipe não tem fim. A equipe do suporte avançado à vida do SAMU é chamada para atender um idoso em uma condição bem delicada. Estou saindo aí na frente para entrar em contato com os senhores. Boa tarde, com licença. Ele está falando. O Dr. Matheus começa a investigar com os familiares o histórico da vítima. Sim, ele tem síndrome parkinsoniana, né? E ele tem problema de equilíbrio, ele caía sempre. Quando ele estava mais lúcido, ele sempre andava caindo, pode ver que os braços dele estão machucados. Acompanha algum serviço? Não acompanha nada, ele só toma Prolopa. Ontem ele não tomou o medicamento dele, né, da pressão, nada, e nem se alimentou. Ele não consegue nem tomar água, ele fica desse jeito. Ele não é desse jeito. Não, não é assim não. As notícias não são boas. 58 de cardíaca. Vai precisar realmente levar para um serviço para fazer avaliação, fazer exames. Um cobertor é usado como maca. O terreno é muito acidentado. Por isso, a equipe é obrigada a improvisar. A gente usou o cobertor dele como se fosse um transfer, porque a gente precisava de tempo-resposta. Então, a gente já pegando ele no cobertor, levando para a maca, a gente ia ganhar tempo. Ele desidratou bem mesmo, olha, olho bem fundo. Língua para fora, seu Miguel. Ele desidratou. Já vamos fazer um soro agora na ambulância, tá bom? Tá bom. Glicose, né, Marcos? Vou fazer 40 ml. Na ambulância, o socorrista, a enfermeira e o médico se desdobram para cuidar do paciente. Não. Nada. Não. Pingou? Pingou, Foi? Cuidando? Ele estava com uma pressão baixa e a glicemia dele também estava limítrofe baixa. Até se deslocar até uma unidade de atendimento, poderia se agravar a comorbidade, a doença que ele estava vivenciando. Muito desidratado, olhos fundos, pele bem seca, sem comer há alguns dias, pressão bem baixa, saturação ruim. Precisa realmente ser removido aí para uma unidade de atendimento. Então, toda vez que no ambiente extra-hospitalar há alguma coisa que a gente possa fazer que vá mudar o desfecho daquela vítima, a gente tem que fazer e já conduzir numa situação melhor do que ele chegasse se não fosse feito nada. Todo esse trabalho emergencial dá resultado. 93, sucesso.
oximetria dele, que na residência estava em torno de 70%, está 97%. Bem distante de Itaquera, o GAT recebe um chamado de uma ocorrência no Sacomã, zona sul de São Paulo. Uma jovem que mora neste prédio entrou em surto e coloca em risco a própria mãe. O GAT segue para lá rapidamente. Ao mesmo tempo, a ambulância do SAMU com o Sr. Miguel chega à UPA Itaquera, zona leste. O médico passa as informações. Boa tarde, eu sou Matheus, sou médico do avançado do Tatuapé. O nosso paciente é o seu Miguel, de 82 anos. É um paciente que encontra-se em rebaixamento do nível de consciência, queda do estado geral, hiporexia e desidratação. A equipe do hospital, por medida de prudência, pergunta sobre maus tratos ao idoso. O médico tranquiliza. Tem o domicílio mesmo, mora com os 2 filhos. É um ambiente bem cuidado, assim, não tem características de abandono. É realmente pior a clínica mesmo. O GAT começa as negociações com a garota. A gente sabe que esse momento é seu, e o que você está passando não é fácil, mas só quem pode falar de tudo que está acontecendo, de tudo que está sentindo, é você nesse momento. Em Itaquera, o SAMU recebe um chamado. Sabe Tatuapé? Positivo, sabe? Chegou com novo atendimento, sabe? Tá com ou sem maca? Sabe, sem maca. Muitas vezes os pronto-atendimentos demoram a liberar as macas e o SAMU não pode continuar sem esse equipamento. É um apoio a 990. A comunicação nossa é prioritariamente via rádio, ela tem que ser breve, a gente usa muitos códigos, que é o código IQ, né? Para não ser frases longas, para que nós tenhamos brevidade do entendimento da informação. Foi gerado como uma operação de comportamento, o GAT está pelo QPH, realizando as negociações com a vítima, positivo. E a diretoria pede empenho no SAB Tatuapé sem maca, em apoio. Ligou, é GAT, ou é PM, ou é auxiliar, ajudar os bombeiros. A gente está ali para fazer o nosso atendimento, o nosso serviço, né? Apesar de todos os atendimentos de urgência do SAMU, essa ocorrência exige mais. O GAT sempre busca trabalhar ou com equipe de resgate ou com equipe médica no local, né? Porque as chances de acontecer um ferimento, tanto no causador, ou uma vítima, ou no policial, é grande, porque nós trabalhamos com ocorrências críticas. E a equipe parte para o Sacomã a toda velocidade. Que esta equipe do SAMU, um médico, é a mais adequada para esse tipo de ocorrência. A maioria das ambulâncias é de suporte básico, conta apenas com um socorrista e um técnico de enfermagem. Pelo que nos foi passado, a vítima se encontra trancada no banheiro, bastante agressiva, e no momento a equipe do GAT se encontra no local, tentando negociação com a vítima. O negociador do GAT continua o trabalho de convencimento da menina em surto. Preciso saber se você está bem. Fala comigo aqui pela janela. Preciso que você fale comigo aqui na janela. Tentamos várias vezes o contato com o megafone, tentamos outras formas de chegar em contato com ela, também sem sucesso. Quando o SAMU chega, a polícia já está por todo lado. Por um lado, muitas pessoas envolvidas, né, seja do GAT, seja do SAMU, mas por outro, mais segurança para o paciente e para a equipe. O agente do GAT continua tentando avançar na negociação, mas a jovem se recusa a responder. Tem esse momento de confiança em mim, Cíntia. Ouça o que eu estou te falando. Lá embaixo, um oficial posiciona a equipe do SAMU, recém-chegada. Ela embarricou tanto a porta da sala, como trancou e embarricou a porta de um quarto. O médico, a enfermeira e os socorristas eram o que faltava na cena.
Agora, o GAT pode agir. Preste atenção. O GAT está aqui. Chegamos à seguinte conclusão: ela não responde, então estávamos preocupados, inclusive, dela ter feito alguma coisa tentando contra a própria vida. Então tínhamos que entrar. Após 2 horas de negociação com um explosivo na porta, os policiais finalmente entram no apartamento. A jovem em colapso não oferece resistência. O capitão Bob explica o que aconteceu. No momento que a gente adentrou o quarto dela, acessamos o local onde ela estava, ela imediatamente se rendeu, né? Então foi feito apenas a imobilização e contida até a chegada do médico do SAMU. A equipe do SAMU faz o primeiro atendimento. A moça não consegue falar. Está com o corpo tão contraído que não é capaz de esticar as pernas. Acho que é prudente a gente fazer uma haloperidol intramuscular agora para a gente deixar ela um pouquinho mais calma. Garantirmos que, principalmente, que essa vítima seja num local e na forma adequada, ser contida fisicamente e depois com uma medicação para a gente poder realizar esse transporte e assistência no serviço especializado. Com a gravidade do caso, outra equipe é acionada. Tem medicação que ela pode ter tomado? Sem informações. O familiar dela refere que ela não toma medicação, não toma nada, não usa nenhuma substância, droga. Solta as pernas, princesa. Solta, relaxa lá. A medicação começa a fazer efeito. Fica calma. Vai relaxar um pouquinho. Essa medicação vai fazer você relaxar um pouquinho, viu? Em poucos minutos, ela vai melhorando. Melhor a gente fazer a retenção aqui na Sim, ela não tá dobrando. Agora ela vai conseguir dobrar com a medicação. Ela não tava dobrando. Tá bom. O próximo procedimento é aquecer a jovem com a manta térmica. Sim, já vai colocar isso aqui pra esquentar você, tá bom? Cíntia, deixa o cobertorzinho, tá? A equipe prepara a remoção. Todos aguardam um sinal positivo do GAT para usar o elevador. PCL no aguardo do elevador. Tá mais calma, Cíntia. Foi uma cena que tinha uma pessoa com alteração de comportamento com possibilidade de promover danos ali naquele ambiente, né? A equipe me informou que poderia ter um vazamento de gás e isso poderia ter desdobramentos bastante catastróficos. A garota, em crise nervosa, será encaminhada para um hospital psiquiátrico. Os futuros oficiais da Polícia Militar de São Paulo não têm dia fácil. São treinados na realidade das ruas, em operações chamadas Batalhão Acadêmico. O exercício faz parte do curso de graduação dos cadetes. Embora pareça uma simulação, definitivamente não é. Qualquer deslize entre eles pode, inclusive, ser fatal. Vou com capuz vermelho e calça clara. 4 anos no regime fechado? 4 anos no regime fechado, mas minha condenação foi 11 anos. Um carro suspeito com 3 indivíduos chama a atenção da polícia. Na viatura, o PM usa a sirene e dá ordem de parada. Um dos policiais se posiciona, armado, protegido pela porta do veículo, dá o comando. Desliga o veículo e desce. Os suspeitos custam a sair. Os PMs insistem. Desliga o veículo e desce. Vem todo mundo pra trás, levanta a mão, vira de costas. Finalmente, os 3 deixam o carro. Um deles demonstra resistência.
a perna aí, meu. Pode afastar mais a perna aí. Porque não tá ouvindo direito. Tá bom, então. Então por isso que eu tô falando mais não. Com a arma em punho, o policial fica atento a uma possível reação. A ação faz parte da Operação Batalhão Acadêmico, que reuniu cadetes da Academia do Barro Branco, em Jundiaí, interior de São Paulo. É um estágio prático que eles colocam junto com a população todo aquele empenho que ele teve em aprender os procedimentos, aprender as técnicas e hoje ele aplica aqui na prática. Vai, Paulo. Vai. O Barro Branco reúne jovens de todo o Brasil que pretendem seguir a carreira oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrar aqui é tão difícil que só perde para os cursos de medicina da FUVEST. No vestibular do Barro Branco deste ano, foram 86 candidatos por vaga. Uma competição acirrada, uma longa jornada onde os principais objetivos são servir e proteger. Os futuros comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm mais de 5.000 horas-aula de formação no seu currículo. Nesses 4 anos de formação, o futuro aspirante tem condições plenas de exercer atividades operacionais e administrativas. Além do curso de graduação, o candidato precisa de uma série de créditos extras: condicionamento físico, domínio de armamentos, direção preventiva, conhecimento das leis e, sobretudo, preparo psicológico. Além do exame psicológico ser feito para direcionar o perfil profissiográfico do futuro oficial, também é feita uma investigação social, onde qualquer tipo de deslize de conduta elimina de imediato o candidato. Ingressar no curso de formação de oficiais sempre foi um sonho meu. O que eu estou aprendendo aqui, com certeza, vai fazer muita diferença quando eu estiver na rua me formando e podendo ajudar a sociedade. Em Jundiaí, no exercício, os cadetes colocam em prática o poder de polícia. A população reage bem ao estágio de patrulhamento. A Operação Batalhão Acadêmico está longe de ser um evento social. A missão deles é abordar suspeitos, criminosos ou então alguém que ainda tem alguma dívida com a justiça. Foi preso no que já? Eu fui preso num assalto, 2 Maria da Penha e 180. Este rapaz abordado na rua está em condicional. Quanto tempo você foi preso? Fiquei 4 anos preso. 4 anos? No regime fechado? 4 anos no regime fechado? 4 anos no regime fechado, mas a minha condenação foi 11 anos. Ele cumpriu pena por roubo e receptação de veículo. Os policiais constatam que o rapaz está em dia com a justiça e é liberado pelos cadetes. Anda direito na vida agora, tá? Tá bom, senhor. Apesar de ser um exercício, não há simulação. Os cadetes podem enfrentar situações perigosas ou violentas. Estão, inclusive, à disposição dos chamados de emergência, 190. A experiência é fundamental. Nós conseguimos trazer tanto ao comerciante como ao próprio morador uma sensação maior de segurança. Eles estão prontos justamente porque existe um treinamento árduo, são 4 anos de curso, pois esses cadetes, os alunos que estão aqui, já estão maturados para esse tipo de serviço. Os calouros do Barro Branco carregam nos ombros o peso histórico de uma instituição centenária. É uma tradição muito longa e nós temos diversas pessoas que fizeram história na Polícia Militar, então a responsabilidade, mas também o orgulho é extremamente elevado. A academia foi oficializada em 1913 e ficou conhecida nacionalmente durante a Revolução Constitucionalista de 32. Todos os cadetes da academia foram deslocados para a frente de batalha. Mesmo jovens e inexperientes se mostraram bravos soldados
tanto que a academia anotou uma única baixa, o cadete Ruitenberg Rocha. O rapaz, que morreu aos 24 anos, se tornou um herói paulista e símbolo do Barro Branco. No estágio prático em Jundiaí, os alunos do Barro Branco treinam as técnicas de abordagem policial, de revista e, sobretudo, os protocolos da polícia, a segurança do PM, do suspeito e das pessoas próximas, e a checagem da ficha criminal ou administrativa, caso o suspeito esteja dentro do veículo. Patrulhamento com vistas às atitudes suspeitas é muito importante. Assim, os alunos do Barro Branco podem sonhar um dia com um uniforme todo estrelado. Para alcançar as 3 gemadas, as 3 estrelas douradas, o oficial ele tem que ter uma carreira praticamente perfeita. Apenas 0,07% dos oficiais conseguem chegar no último posto. A Academia do Barro Branco também forma os futuros profissionais do Corpo de Bombeiros. Um dos destaques da graduação é a linha de combate aos incêndios. Quando os novos cadetes chegam, logo percebem: disciplina é apenas um dos pré-requisitos do Barro Branco. Técnica, muito treino e sangue frio. É o mínimo que um policial precisa para fazer bonito aqui na viatura. Além de tudo isso, também é necessário se adaptar ao circuito. E, é claro, passar no teste. O que é o fundamental na direção defensiva? A atitude para tomar a decisão atrás do volante e poder dirigir sempre preservando vidas. Perseguição aos criminosos no meio de um trânsito caótico de São Paulo não é tarefa fácil. Os pilotos da Polícia Militar têm que ser treinados para qualquer tipo de surpresa e de obstáculo também. A Academia do Barro Branco leva muito a sério a formação de motoristas que tenham habilidades além do normal. O curso de direção policial preventiva é um dos mais respeitados do nosso país. Tudo pode acontecer no trânsito de São Paulo. A câmera de monitoramento mostra que quando menos se espera, um veículo branco em alta velocidade atinge o automóvel, bate e capota. Atrás dele, a PM não consegue frear. Trata-se de uma perseguição na zona leste de São Paulo. 2 mulheres que estavam no carro foram atendidas pelo resgate. Os policiais sofreram ferimentos leves. Os bandidos que haviam acabado de roubar o veículo branco também. Nesta outra perseguição, o carro se torna uma arma. Acuados, os criminosos dão uma volta no quarteirão e usam o veículo para atacar os policiais. O impacto é tão forte que a viatura sai do chão, bate em um poste e capota. Os PMs ficaram presos às ferragens e precisaram da ajuda dos colegas e dos bombeiros para serem resgatados. Fazem 10 anos que nós não temos a perda de um policial militar em perseguições, graças à habilitação que nós fazemos com a direção preventiva. Aqui, definitivamente, a adrenalina sobe. O policial precisa aprender a se proteger de balas de todos os calibres. E uma das formas de fazer isso é justamente o ataque. Os cadetes têm um arsenal à disposição que vai desde uma Glock usada no patrulhamento de área até um fuzil 762, uma das poucas armas capazes de atravessar um blindado. Logo no ano inicial, os cadetes são treinados exaustivamente em aulas de tiro. O primeiro módulo é o disparo defensivo na preservação da vida. Perigo! O disparo numa ocorrência é a última alternativa a ser utilizada por um policial militar quando todos os outros mecanismos tiverem se exaurido e, mesmo assim,
para preservar a vida de todos e a sua própria. Um momento que é sempre muito esperado na Academia do Barro Branco, as aulas comandadas pelos oficiais de elite. Hoje quem está aqui é o capitão do batalhão Humaitá, o terceiro de choque, responsável pela contenção de multidões em protestos e manifestações. O terceiro de choque é uma das unidades de maior visibilidade da polícia. Por isso, aula cheia e atenção redobrada. Pelotão em frente! Marche! Posição! A cada nova turma que se forma, sob o comando do Coronel Romanek, a esperança também se renova. E que a Polícia Militar de São Paulo continue eficaz, eficiente e legalista. Cabe à Academia de Polícia do Barro Branco imprimir na mente e nos corações dos cadetes todas as vidas importam. E pelo trabalho desenvolvido aqui, estão cada vez mais perto de atingir esse ideal. O Linha de Combate fica por aqui. Quinta-feira que vem tem mais emoção e adrenalina. Você vai acompanhar a escolta em um dia de clássico no futebol em São Paulo. E o trabalho da Polícia Militar para evitar as emboscadas. Também tem mais ações da Polícia Rodoviária Federal. Eu espero você semana que vem. Acessar a marginal, mantém na faixa da esquerda. Tudo bom, amigão? Uma encostadinha pra mim, faz favor.